Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Depois da febre de carros populares que invadiram a década de 90, com a entrada do novo milênio, o país vivia agora uma onda de carros médios. E a Fiat lutava para manter vivo seu atual representante deste segmento, o Fiat Brava. Mas as coisas não estavam nada fáceis para o carro médio da Fiat. Enquanto na Europa os irmãos Fiat Brava e Fiat Bravo davam lugar ao seu mais novo substituto, Fiat Estilo Europeu, aqui no Brasil, a Fiat tentava mais uma vez dar uma sobrevida ao Brava frente aos fortes concorrentes, lançando um modelo restilizado, mas sem muitas novidades. Diante do baixo número de vendas, a Fiat do Brasil anunciava para setembro de 2002 o lançamento do seu novo carro médio, que chegaria para substituir o Brava e entrar na briga pela liderança no segmento. Considerado um grande lançamento da Fiat, o novo carro médio da escuderia italiana chegava com um elevado nível tecnológico há muito tempo não visto em um carro da marca. Com um alto padrão de acabamento e um pacote de equipamentos de dar inveja, o novo carro médio da Fiat chegava com um selo premium de sofisticação e luxuosidade, qualidades suficientes para deixar a concorrência de cabelo em pé. Apresentamos a trajetória de um carro de muito, mas muito estilo. Um carro tão estiloso que carrega o estilo até no nome. Com vocês, o moderno Fiat Estilo. Lançado no Brasil em setembro de 2002, já como modelo 2003, o Fiat Estilo era apresentado aos brasileiros apenas um ano depois de ser lançado na Europa. O novo carro médio da Fiat, de design italiano, chegava com tudo e mais um pouco. Com um pacote de equipamentos de causar inveja a muitos sedãs de luxo, o sucessor do Brava na Europa ainda iria conviver com ele aqui no Brasil por mais algum tempo, antes de substituí-lo. Por ser maior que o Brava e ter um design mais atual e contar com um pacote de equipamentos bem mais completo, o Fiat Estilo chegava em uma faixa de preço bem superior até mesmo ao de seus concorrentes, o Chevrolet Astra e o Ford Focus. Mas a grande missão do Estilo era a mesma do Brava: bater o Volkswagen Golf, um projeto de 98, mas que até então vinha destruindo a concorrência. A primeira coisa que mais chamou a atenção no Fiat Estilo foi o seu porte. O desenho da carroceria era elegante e estava em sintonia com as últimas novidades do mercado. Linhas laterais contornavam o modelo e logo acima, janelas com desenhos retilíneos e limpos, se comparados aos outros modelos da Fiat, como o Palio, por exemplo. A frente do Fiat Estilo contava com faróis retangulares de dupla parábola e a grade trazia filetes cromados que sustentavam o famoso logo azul da marca italiana. Na traseira, o modelo mantinha as mesmas características de um carro elegante e limpo, apresentando duas lanternas quadradas com as luzes de seta e de ré dispostas dentro de um filete retangular transparente. Ao centro da tampa do porta-malas ficava o porta-placas e ao seu redor ficavam as duas luzes de neblina, também retangulares. Diferente do que aconteceu na Europa, onde o estilo era vendido nas versões de 3 e 5 portas,
além da inédita versão Station Wagon do estilo, aqui no Brasil, o modelo italiano foi vendido apenas na versão de 5 portas. O Fiat Stilo estava disponível em 3 níveis de acabamento: o estilo SX, com motor 1.8 de 8 válvulas e 103 cavalos de potência, o estilo SLX, com motor 1.8 de 16 válvulas e 122 cavalos de potência, e a versão esportiva, o estilo Abarth, o qual vinha equipado com um motor 2.4 5TEC de 20 válvulas, idêntico ao do Marea, repotencializados para 167 cavalos de potência. Vamos acompanhar o comercial de lançamento da versão esportiva e top de linha do estilo. Sistema My Car. Você tem ar-condicionado Dual Fan. Você tem CD player com MP3. Você tem faróis Xenon. Você tem Sky Window. Você tem direção elétrica Dual Drive. Sensor de estacionamento. Você tem Super Lock. Você tem saudade do seu carro antigo. Você não tem. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. O comercial deixava claro que o estilo chegava para ser o carro mais completo da categoria. Mesmo a versão mais simples do estilo era bem equipada, com itens como Dual Drive, que ajusta o peso da direção, computador de bordo, acelerador eletrônico e conta-giros. Frisos e maçanetas, porém, vinham na cor preta. A versão intermediária já apresentava itens como freio ABS, controle de tração, duplo airbags e ar-condicionado. Maçanetas e frisos vinham na cor da carroceria. Mas era na versão top de linha do estilo que estavam os equipamentos mais desejados pelos amantes do modelo. A versão nervosa e esportiva Abarth foi um dos primeiros carros nacionais a trazer de série rádio MP3 com Bluetooth, direção elétrica e a opção de até 8 airbags. Um dos maiores atrativos do Fiat Stilo era o teto solar panorâmico, chamado de Sky Window, que se abria em 5 lâminas de vidro, das quais uma basculava e as demais corriam para trás, se transformando em uma verdadeira janela para o céu. Já o computador de bordo do estilo, batizado de My Car, entregava ao motorista 18 funções. Isso mesmo, o que transformava os da concorrência em uma mera calculadora de 4 funções apenas. O nível de conforto e do acabamento interno era capaz de deixar qualquer ocupante satisfeito. O espaço interno era um dos grandes atrativos do Fiat Stilo. O console central trazia linhas retilíneas e um bom acabamento. O volante era de boa empunhadura e trazia nas versões mais caras botões de controle do rádio. O painel de instrumentos de fundo branco possuía boa visibilidade. O completíssimo Fiat Stilo trazia ainda bancos dianteiros com aquecimento e regulagem elétrica, assentos traseiros deslizantes que aumentavam o espaço para as pernas, forração em couro, porta-revistas, gavetas sob o banco, porta-luvas com 2 compartimentos, sendo um deles climatizados, mesinha de avião para os passageiros do banco de trás e vários outros equipamentos que surpreendiam pela funcionalidade.
Para o ano de 2004, a Fiat preparou uma homenagem para a cidade de São Paulo, que na época comemorava o seu aniversário de 450 anos. Lançou a série especial estilo SP, que trazia um pacote de equipamentos diferenciado e que, devido ao seu custo-benefício, acabou sendo vendido em todo o país. Outro lançamento foi em setembro de 2004, quando a Fiat colocou no mercado o estilo Connect, que trazia conexão Bluetooth com viva voz, além de acompanhar um aparelho celular da marca Nokia. Era uma série limitada, mas devido ao sucesso, acabou se tornando uma versão definitiva da linha Estilo. Vamos acompanhar o comercial. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. A linha 2005 do Estilo chegava com uma novidade de encher os olhos. A marca italiana lançava o estilo Schumacher, uma homenagem ao piloto alemão Michael Schumacher, que na época defendia a escuderia da Ferrari no Mundial de Fórmula 1. Com grande parte dos equipamentos da versão Abarth, foi vendido inicialmente apenas nas cores amarelo Indianápolis e vermelho Modena, e trazia uma roda aro 17 exclusiva, conhecida como garras de escorpião. O motor, porém, deixava a desejar, era o de 1,8 litros de 16 válvulas. A Fiat preparou um grande evento para o lançamento do modelo. Vamos acompanhar. A Fiat Automóveis recebeu nesta quinta-feira, em seu estande no Salão do Automóvel, os pilotos Michael Schumacher e Rubens Barrichello e o diretor-geral da Ferrari, Jean Todt, para apresentar o Fiat Estilo Michael Schumacher, uma série especial com apenas 500 veículos, preparada para homenagear o heptacampeonato do piloto alemão na Fórmula 1. A unidade 001 da série, exposta no salão, foi autografada por Schumacher, Barrichello e Todt e doada à Unesco. Na companhia do piloto alemão, o superintendente da Fiat, Ledorvino Bellini, passou as chaves do Fiat Estilo Michael Schumacher ao representante da Unesco no Brasil, Jorge Vertain, e ao comediante Renato Aragão, embaixador do Criança Esperança. O Fiat Estilo Michael Schumacher traz visual agressivo e itens exclusivos, como a cor da carroceria vermelho Modena, a mesma usada pela Ferrari. Rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho especial e aerofólio na tampa traseira. O logo, com a assinatura do campeão, aparece na tampa do porta-malas, nas laterais traseiras e no painel, que registra ainda o número de série do modelo. O carro vem equipado com sistema de viva voz para celular com tecnologia Bluetooth, o que permite aos ocupantes falar ao telefone usando o aparelho de som do carro. O conforto a bordo não para aí. O estilo Michael Schumacher traz bancos com revestimento em couro, além dos pedais e apoio de pé em alumínio com design esportivo, enquanto o novo pomo da alavanca de câmbio, as saídas de ar e as maçanetas são em tom prateado. Equipado com motor 1.8 16 válvulas, o modelo exclusivo vem de série com equipamentos como teto solar Sky Window, protetores nas soleiras das portas em alumínio escovado, CD com MP3, piloto automático e ar-condicionado Dual Temp.
A linha 2006 do estilo chegava com a novidade dos motores bicombustíveis. A Fiat apresentava o estilo Flex, com alimentação simultânea entre gasolina e álcool. Com a mudança, o estilo 1.8 8 válvulas passou a render 11 cavalos a mais, quando abastecidos com álcool, chegando a 114 cavalos de potência. Neste mesmo ano, a versão do estilo Schumacher passou a se chamar estilo Schumacher Season, passando a ser disponibilizado nas cores preto e prata. Vamos acompanhar o comercial. New Stilo Schumacher Turbo. Com a aposentadoria em 2006 do campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, o estilo Schumacher Season saiu de linha. Para o seu lugar, a Fiat preparou em maio de 2007 a nova versão esportiva, o estilo Sporting. Lançado com o fraco motor 1.8 de 8 válvulas Flex Power de origem Chevrolet, era o mesmo que equipava o Meriva. Entre os equipamentos de série estavam um ar-condicionado Dual Zone, rádio Connect com CD Player, leitor de MP3 e Bluetooth com viva voz e piloto automático, além do famoso teto solar Sky Windows e rodas Aro 17. O Fiat Stilo recebia no início de 2008 sua primeira e única restilização. As maiores mudanças foram na dianteira. O estilo recebeu um novo para-choque, dividido em 3 partes e com opção de faróis de neblina. A grade foi redesenhada e passou a contar com 2 filetes paralelos cromados, que sustentavam um novo logo da marca italiana, agora no formato ovalado na cor vermelha. Nas laterais, o novo estilo trazia frisos cromados na peça plástica no meio das portas, dando um ar mais refinado ao modelo. Os retrovisores externos ganharam um novo desenho e repetidores de seta embutidos. Na traseira, além do novo logotipo da Fiat, o modelo ganhou uma nova configuração do desenho interno das lanternas, que deixou mais parecido com o modelo europeu. No interior, a maior mudança ficou por conta do novo, mas famigerado câmbio automatizado de 5 velocidades, chamado de Dual Logic, feito em parceria com a Magneti Marelli. Vale dizer que o polêmico câmbio Dual Logic sofreu muitas críticas por conta de seu funcionamento, o que acabou fazendo as vendas do estilo despencarem. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do novo estilo. O carro é automático, não tem embreagem. É essa a novidade? Ei, gente. Que isso? Foi só um comentário. Muda pro manual, só pra sacanear. Olha a cara dele! Não, mano. Ele é seu amigo, né? Você precisa ficar tirando a mão do volante pra mudar de marcha? Novo estilo com câmbio Fiat Dual Logic. É automático e também é esportivo, do jeito que a sua cabeça mandar. Tá curtindo a estrada, hein? Aí, ó, coloca no manual, rapaz. O carro fica na tua mão. Mas você tem carro automático, vai ficar mudando marcha? Você não sabe nada. Pra sentir o carro, tem que dirigir no manual. E olha que gata aí do lado. Abaixa o vidro, vai, ela tá olhando. Abre esse vidro, vai animal! Novo estilo com câmbio Fiat Dual Logic. É automático e também é esportivo, do jeito que a sua cabeça mandar.
2009, o famoso estilo Abarth deixou de ser oferecido. Em 6 anos de produção, foram vendidas apenas 942 unidades no modelo, um número extremamente baixo, justificado pelo seu elevado preço. Em seu lugar, a Fiat lançava o estilo Black Motion, o novo top de linha da marca, que chegava ainda mais recheado. Além de todos os equipamentos do Abarth, trazia também controle de estabilidade, airbags laterais e de cortina e faróis e limpadores de para-brisa com acionamento automático. Acompanhe o comercial de lançamento do estilo Black Motion. A man and a woman, lust and desire. A man and a woman, a burning fire. A burning fire. Quem gosta de carro não vai resistir. Novo estilo Black Motion, para poucos e maus. Ainda em 2009, uma última versão viria a fazer parte do currículo do carro médio da Fiat. Era lançado no Brasil o estilo Attractive. Era um modelo de entrada bem basicão, com calotas e sem nenhum dos detalhes esportivos que fizeram a fama do modelo. Era o último suspiro do nosso grande estilo no Brasil. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Ô Jean, como é que ele conseguiu comprar esse carro? Ah, tá saindo com alguma coroa. Não, tá trabalhando com espionagem. Ah, ganhou no programa de TV. Já sei, aproveitando o boom da avicultura. Ou tá mexendo com alguma coisa estranha. Fiat estilo Attractive, um carro que vale muito mais do que custa. Com o lançamento da segunda geração do Fiat Bravo na Europa em 2007, em substituição ao Fiat Stilo, aqui no Brasil também não foi diferente. Em outubro de 2010, era anunciado o fim da produção do Fiat Stilo, se tornando o carro médio da marca italiana que mais tempo ficou no mercado. Foram 8 anos de fabricação de um carro que surpreendeu a todos pela quantidade de equipamentos tecnológicos, sendo vários itens inéditos no mercado brasileiro. O carro médio da Fiat fez mais sucesso aqui no Brasil do que na Europa e ajudou a elevar a marca a um posto de maior prestígio e reconhecimento. Encerramos aqui nossa homenagem a este grande carro da Fiat, um carro, acima de tudo, de grande estilo. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Fiat Stilo, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.